Fala, massa atleticana, todos os seguidores do canal Bica Galo, Vitor Fagundes mais uma vez aqui com vocês no nosso sexto vídeo dessa parceria entre canal Bica Galo e Vingança Alvinegra, trazendo de volta o quadro Nó Tático. A gente já teve 5 episódios anteriores que foram falando sobre reforço para a defesa, reforço para o meio campo, reforço para o ataque, falamos sobre possíveis técnicos para o ano que vem e também falamos da utilização da base. O sexto episódio vai ser meio que uma junção de todos esses 5, porque quero aqui junto com vocês montar o elenco de 2024 para o Galo, que é uma temporada que a gente tem muita expectativa e que a gente espera muito que seja melhor do que vem sendo 2023 e bem melhor do que foi 2022. Então, pessoal, já deixo aqui o espaço aberto para vocês, comentarem bastante, darem o feedback de vocês, principalmente compartilhar muito o vídeo com todas as pessoas que vocês acharem que podem se beneficiar do conteúdo que a gente sempre vem trazendo aqui com muito carinho, com muito cuidado e profissionalismo. E também, se vocês ainda não seguem o Bica Galo, seguir aqui, seguir também nas outras redes sociais e seguir o Vingança Alvinegra lá no Twitter, no 1908 Vingança, para a gente poder cada vez mais debater sobre os assuntos que a gente vem trazendo aqui. Então, vamos parar de enrolação, vamos falar desse elenco de 2024, trazendo os jogadores que já estão aqui, que eu espero que sejam aproveitados e melhor aproveitados em 2024, os jogadores da base que eu acho que devem integrar o profissional e também algumas posições que requerem contratações que eu espero que aconteçam para o nosso elenco ficar cada vez mais forte. Então vamos que vamos parar de enrolação, porque o vídeo eu acho que vai ficar muito bacana e eu creio que vocês vão gostar do conteúdo também. Vamos lá? Vamos falar de Galo? Antes de começar, vamos falar sobre a forma como eu montei o elenco, eu vou trazer aqui todos os nomes, posição por posição, e os nomes que eu não citar é porque eu creio que o Galo pode achar um destino melhor para eles no ano de 2024. Não acho que são dispensáveis, não acho que são inúteis, muito pelo contrário, mas eu creio que talvez tenha chegado num ponto que a gente não tenha mais como utilizá-los da melhor maneira possível e vejo como uma contratação e talvez a utilização da base sendo uma opção melhor do que eles aqui. Então, só para ficar claro, caso vocês não vejam um nome que vocês gostam, que vocês queriam debater, coloquem nos comentários, mas trazendo aqui pelo que eu acredito que pode ser uma boa para o Galo em 2023, acho que a gente pode seguir com esses nomes aqui, só para vocês já estarem totalmente avisados sobre isso. Falando sobre o gol, a gente não precisa ter muitas mudanças, A gente já tem o Everson, que eu acho que é um dos pilares da espinha dorsal ali do Galo. Acho que ele tem que se manter, está tendo uma das melhores temporadas da carreira dele, e acho que espero que ele continue nesse nível. A gente tem ainda o Matheus Mendes, a gente tem o Gabriel Delfim, a gente tem vários goleiros ali no Sub-20 também com uma boa capacidade, e a gente tem o Pedro Cobra, que eu acho que não vai ter as oportunidades no profissional, mas eu acho que seria legal se ele fosse relacionado de vez em quando para pegar a cancha ali, eu acho que seria legal também, mas principalmente os 3 goleiros ali, o Everson, o Gabriel Delfim e o Matheus Mendes, eu acho que a gente já consegue fechar essa posição de uma maneira interessante. Para a lateral direita, a gente já renovou com o Mariano e com o Saravia. Eu era contra essas 2 renovações, mas já que elas já aconteceram, não tem muito mais o que fazer. E a gente tem o Vitinho, que voltou agora do Mundial Sub-17, que infelizmente o Brasil perdeu para a Argentina, e ele foi pouco utilizado, mas eu acho que o Galo vai querer fazer com que 2024 seja o ano do salto dele, e por isso, vamos ter que ficar com os 2 ali, o Mariano e o Saravia, mas eu espero que o Vitinho seja essa terceira posição ali, que ele consiga ter minutos, e que consiga ter essa maturação interessante na lateral direita junto com os outros 2. É uma posição que eu gostaria de ter uma contratação, eu acho que a gente vai repetir erros de 2022 e de 2023, levando esses 2 jogadores para 2024, mas já está renovado, vamos fazer o quê? Vamos seguir. Na parte da zaga, ali na nossa linha de zaga, a gente tem diversas opções, mas os que eu gostaria de fato de ter continuidade ali seriam Rabelo, Fux e Lemos, contando com o Rômulo como essa quarta opção ali, e muito provavelmente com uma contratação de um zagueiro que eu espero que seja de um altíssimo nível e principalmente canhoto. Já falei sobre o Luan Pérez, já falei sobre o Valentim Gomes. Eu creio que uma
contratação de um jogador, de um zagueiro canhoto é muito importante, principalmente para saída de jogo, para a forma de marcação, para facilitar a válvula de escape ali com a Arana, para ligar ali com o meio de campo. Eu acho que desde que o Alonso saiu a gente não tem isso com a qualidade grande. Eu acho que a gente precisa ter esse jogador, então seria, né, esse elenco com 5 jogadores ali, aproveitando o Rômulo o máximo possível, porque eu gosto muito do jogador e acho que ele tem esse potencial. Na lateral esquerda, eu gostaria de ver uma contratação para reserva do Arana, porque eu não quero o Rubens sendo esse reserva, né? Acho que a gente pode aproveitar esse jogador de uma maneira muito melhor e diferente desse step ali do Arana. Ele já provou que jogando uma segunda linha de meio de campo, ele pode ser tipo um grande destaque, né? E fazer coisas muito importantes para o Galo. Então, gostaria que tivesse esse reserva ali, sabe? Não precisa ser um jogadoraço caro, uma coisa, né, desse jeito, mas muito provavelmente um jogador jovem, de potencial. A gente já falou de alguns, né, nos vídeos lá para defesa. Eu gostaria muito de ter o Iago, do Augsburg. Eu acho que ele seria uma contratação bem boa, um jogador de nível, tá ali com seus 25, 26 anos. Eu acho que ele seria, né, realmente uma opção que não deixaria o nível cair tanto quando a Arana não estiver disponível, né? Então seria essa nossa defesa toda fechada, como eu estou falando agora, fechando com a Arana de titular e tendo reserva à altura ali para ele, que não seja o Rubens, para a gente não travar essa evolução bacana do Rubens. Infelizmente na base eu ainda não vejo ninguém com potencial de entrar ali, né, no lateral esquerdo. A gente tem o Vinícius no sub-17 que eu gosto, né, e a gente tem o Cauã Passinho no sub-15, que eu sou um fã assim, declarado, enorme do futebol dele. Mas ainda está muito novo, né? Sub-15 é meio complicado, né, pessoal? Assim, até para mim, até eu que fico assim muito a fim de ver a base ali sempre tendo oportunidades, eu entendo que sub-15 é um pouco complicado. Mesmo com o Passinho sendo ótimo, e eu acho que ele vai ser quase que um fenômeno aí pra gente no futuro nessa posição. Falando agora sobre o nosso meio-campo, né? Eu vou dividir aqui, né, entre uma parte um pouco mais defensiva e uma parte um pouco mais ofensiva também, né? Eu gostaria que a gente continuasse com Batalha e Paulo Vitor ali como camisa 5, né, falando de uma forma mais simples, né, porque eu acho que são jogadores parecidos e que têm um potencial muito grande ali de se ajudarem, né. Eu acho que o PV é uma cópia do Batalha em vários sentidos, ainda podendo jogar até como zagueiro, dependendo assim, mas eu acho que esses dois eles dariam uma solidez bacana pra gente ali na posição de camisa 5, e eu gostaria da manutenção desses dois, dando muita oportunidade para o PV também, assim que o Batalha não estiver disponível e tudo mais, porque eu acho que o PV pode agradar muito a nossa torcida ainda. Para a posição de camisa 8, e aí falando de uma forma, como eu disse, bem simples, mas vocês vão me entender, eu estou colocando o Zaratio e o Rubens, né, como esse segundo homem de meio, mesmo podendo jogar um pouco mais abertos, como num 4-4-2 que o Filipão vem fazendo. Mas ainda assim, eu acho que eu poderia gostar de duas coisas aqui, incrementando esse quarteto que eu falei. Primeiro, um jogador extra ali no meio de campo que possa fazer essas duas funções, de 5 e de 8, da melhor maneira possível. E eu colocaria como a principal opção o Sforza do News Old Boys, que é um jogador que eu sou fã, e acho que a gente poderia, né, abrir os cofres para contratar um jogador como ele. Eu acho que assim, um jogador alto, de bom porte, canhoto, que consegue fazer bem a função de 5, com a saída de bola muito fluida e muito boa, sem perda na marcação, e também conseguindo chegar muito bem ao ataque como um bom camisa 8, né, conduzindo também a bola. Eu acho que ele é o pacote completo que encaixaria ali. E também gostaria muito do retorno do Vitinho, que é o jogador, né, do Galo, meio-campista, o Vitor Hugo, que está lá no Dnipro da Ucrânia, e que eu acho que poderia ser uma peça importante fazendo ali, né, essa função de segundo homem de meio, que eu acho que ele tem um enorme potencial. Ele poderia muito bem ser bastante utilizado e bastante explorado ainda, né, pelo Filipão ou qualquer técnico que vier aí pro ano que vem. Acho que o Filipão vai ficar, então assim, poderia ser utilizado pelo Filipão no ano que vem, porque ele tem talento de sobra, né. Falando agora sobre o meia, eu creio que principalmente a gente precisa de uma contratação. Eu acho que a gente precisa de um meia que a gente confia, assim, que vai ser o cara que vai... o regista, né? Aquele cara que vai conseguir pegar a bola, botar ela no chão, fazer boas assistências, né? Fazer uma boa condução também, ligar o meio campo com o ataque, fazer toda essa parte interessante com muitas assistências.
Dentro dos que eu já falei aqui, né, tem alguns sonhos, tem outros que, né, que a gente ainda não sabe como vai fazer. A gente bateu na trave aí com o Scarpa, não sei se ele vai chegar, né, pro ano que vem ainda, não sei se ainda tem essa esperança, jogador bom de bola parada, né. Já falei sobre o Ivan Tapia aqui, que eu acho que poderia ser uma contratação boa e barata, que chegaria e poderia nos ajudar bastante, né, fora um pouco do radar de alguns outros times. E gosto muito dele fazendo essa função de terceiro homem de meio, né? Ainda que lá no Barraca Central tem um esquema muito específico para ele fazer essa trinca ali de meio, eu acho que ele poderia ajudar muito a gente aqui. Manteria o Igor Gomes e, né, daria a maior parte de oportunidades possíveis para o Izep ano que vem. Eu acho que depois da Copinha é importante que ele participe da Copinha, é importante que ele tenha minutos no Mineiro, mas eu espero muito que ele tenha mesmo essa rodagem para ele poder chegar no profissional tendo essas opções, essas oportunidades ali, como camisa 10, como um camisa 10 que cai um pouco ali para a esquerda, talvez, porque sempre temos ali o Zarate, né, fazendo ali o outro lado do campo, mas também podendo variar, né, como esse meia 10 pifador, ou então o condutor, aquele que tem a finalização de fora da área, e ele consegue fazer isso tudo muito bem. Então eu acho que com uma boa contratação, uma contratação que mude mesmo o patamar do nosso meio de campo, que eu acho que poderia ser assim providencial para as nossas aspirações do ano que vem, com o Igor Gomes se mantendo ali, fazendo bons trabalhos, entrando sempre no segundo tempo, né, que é o amuleto que ele tem de sempre estar entrando bem no segundo tempo, e o Izep vindo com as oportunidades dele, eu acho que a gente vai ter um meio de campo assim bem conciso, bem completo, e eu acho que com variações importantes, né, que eu acho que a gente pode ganhar muito tendo esses jogadores aqui, e creio que o Galo se beneficiaria demais de todos eles, né, tanto dentro quanto fora de campo, visando, né, um ganho esportivo muito grande, mas também pensando, né, no futuro, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem mais que pensar ultimamente, assim, né, nesse nosso novo espectro, né, de Galo dentro da SAF e tudo mais. Falando agora sobre o ataque, né, a gente tem que partir de um ponto inegociável. Hulk e Paulinho não podem sair de forma alguma, né? Nem no início da temporada, nem no meio. Eu quero esses dois como uma dupla muito prolífica do jeito que eles são por muito e muito tempo aí, porque eu acho que boa parte das nossas chances de título e também da felicidade da torcida passam por esses dois ali, né, se ajudando bastante, fazendo com que o nosso ataque seja cada vez mais forte e cada vez melhor também, né? Para compor, eu acho que é interessante a gente ter o Alisson numa ponta, né, principalmente ali na ponta direita, junto com o Pavon, que eu entendo que muita gente não gosta dele, que tem muita gente que tem birra do Pavon, mas eu ainda acredito que ele pode render muito mais, assim como ele já rendeu em alguns outros momentos, né, e pode sim ser útil. E também acho que a gente tem que contar com o Isaac, né, o nosso atacante do Sub-20, que eu vejo com um potencial muito grande. Ainda não sabemos se ele vai ter essa renovação acertada e tudo mais, o que pode vir a acontecer, mas algumas pessoas já vêm falando que ele pode ser utilizado, né, no ano que vem, no Mineiro do ano que vem, e creio que ele pode sim ser uma arma importante ali para a gente ter um jogador diferente, né, um centroavante de mobilidade, alto, forte, um pacote completo ali para mim ali dentro, que pode exercer diversas funções e que tem faro de gol. Então eu gosto muito disso e acho que ele pode sim ser utilizado ali e crescer bastante junto dessas boas peças de ataque, assim como o Alisson, né? Que nem eu falei, que eu acho que jogando ou como um meia ali, mas principalmente como um ponto, ou talvez até um segundo atacante, mas jogado aqui para a direita, para aproveitar a ótima perna esquerda que ele tem, eu acho que a gente consegue de fato fazer esses meninos crescerem, né? São dois atletas de ataque que eu acho que a gente tem, assim, junto com o Izep, entre as nossas melhores revelações, assim, que eu acho que a gente tem que tratar com o devido carinho e com as devidas chances mesmo, né, para os garotos se desenvolverem, porque eu acho que eles vão dar um retorno técnico muito grande e no futuro financeiro também. E eu adicionaria duas contratações, um outro centroavante, né, um centroavante de área realmente, que faria a função do Kardec e tudo mais, que eu gosto do jogador, mas que infelizmente, né, não fica saudável, né? Então assim, eu boto como uma interrogação, assim como eu coloco o Otávio por questões mais técnicas e também o Pedrinho por não saber muito bem se esse empréstimo, essa renovação de empréstimo vai ser boa para ele, para a gente também. Então assim, na dúvida eu estou tirando alguns desses nomes
e buscando novos nomes que eu acho que podem, né, dar uma outra cara e serem um pouco melhor aproveitados. Por isso eu acho que tem que ter um jogador ali de área, um centroavante, bom, matador e tudo, que a gente confie, que vai chegar no pé dele assim, 2 bolas e pelo menos uma ele vai guardar. Então assim, já tem muita gente falando do Mascriani, acho interessante. Muita gente fala do Muniz, acho interessante também, apesar de achar muito estranha essa insistência absurda com o nome do Muniz, né? Mas também acho interessante um jogador que venha realmente esse jogador para nos ajudar de uma forma bem interessante, porque a gente vai precisar disso. E também adicionaria principalmente um ponto esquerda, né? Desculpa, um ponto esquerda, velocista realmente, um cara que faça com que o jogo desenrole de uma maneira diferente ali, porque a gente infelizmente não tem esse ponta. A gente tem o Patrick fazendo isso, mas ele ali é um canhoto, é um meio esquerda, que quem está fazendo na verdade de uma melhor maneira é o Rubens, e eu já não conto muito com o Patrick e com o Edenilson, que nem eu não falei o nome deles lá, então assim, não confio muito neles para 2024, então creio que a gente precisa de um outro jogador ali. Seria interessante, às vezes, ter o Scarpa, né, uma possível contratação do Scarpa, que agora eu já acho um pouco mais difícil, jogando um pouco mais pela direita e o Pavon ali pela esquerda, pode ser interessante. Mas gostaria talvez de outro jogador. Seria interessante, talvez realizando um sonho antigo, uma volta do Bernard, por exemplo, poderia jogar por ali, mesmo o Bernard jogando muito mais como um meia ultimamente, mas a gente sabe da qualidade dele, que ele poderia sim jogar ali pela ponta esquerda. Seria uma ótima, eu acho que seria uma contratação e tanto, e nos ajudaria muito a ter umas opções técnicas e táticas diferentes do que a gente tem ultimamente. Então, nenhuma das contratações que eu falei são loucuras, assim, eu acho que todas elas são exequíveis dentro de um projeto certeiro financeiro que o Galo pode ter para o ano que vem, não fugindo muito do balanço financeiro que eles dizem ter e que eles vão executar, enfim. Creio que a gente pode fazer coisas boas tendo esses jogadores aqui e aproveitando a melhor dupla do futebol, dupla ofensiva do futebol brasileiro, que é Hulk e Paulinho. E eu acho que assim, seria uma artilharia pesada e interessante pra gente ter, que não ficaria devendo para nenhum time assim do Brasil e tudo mais. Acho que a gente poderia ser muito feliz com um ataque recheado dessa forma, de opções técnicas e táticas diferentes, né, dependendo do que o técnico for escolher. Enfim, acho que fechando assim esse ataque a gente seria bastante feliz. E assim a gente chega no final do vídeo, né, pessoal? Assim, estou muito feliz sempre pelo feedback que vocês estão dando, por essa sequência, né? Agradecer muito aqui o espaço no Bica Galo, principalmente o Géves, que me convidou desde o início assim, para estar aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham gostado da montagem do elenco. Eu acho que eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas eu acho que isso é bom para gerar o debate. Então assim, não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, deixar o feedback de vocês aqui com comentário e tudo mais, para a gente dialogar mesmo e ver quais podem ser as formações de elenco, né, principais assim para o ano de 2023 do Galo, 2024 do Galo. E assim, conto com vocês sempre, né, para saber se vocês estão gostando do conteúdo, se tá tudo caminhando da melhor maneira possível, o que tem para melhorar, o que está dando certo, deixar ainda melhor, né, enfim. Mas já fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse sábado aqui de manhã, né, trazendo essas informações, podendo dialogar com vocês dessa forma, que é sempre muito bom. Então, espero que vocês tenham um ótimo sábado. Da semana que vem a gente vai falar um pouco de tática, a gente vai tentar pegar esse elenco e montar formas táticas mesmo na mesinha ali, botar ali os botõezinhos para, né, fazer esse time julgar. E eu acho que vai ser uma discussão bem bacana, trazendo algumas formações, algumas noções táticas assim, que eu acho que vai ser interessante da gente fazer esse debate aqui, né? Falar de futebol e falar do Galo ser cada vez mais interessante. Então, muito obrigado a todos pela atenção de vocês, vejo vocês na semana que vem, espero que vocês tenham um ótimo sábado, com muito descanso e um ótimo final de semana, né? Pra gente poder lidar com a próxima semana que vem por aí, nesse calor que tá fazendo em BH, né? E em todo o Brasil, e que a gente consiga realmente, semana que vem, estar aqui de novo com muito conteúdo bom e com um ótimo trabalho. Um forte abraço para vocês e fiquem bem. Tchau, tchau!